Fala pessoal, Feliz Natal! Você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo, você está no canal do Pavone Corretor e você que voltou hoje para assistir ao nosso podcast nessa segunda-feira, por um bom motivo, nós não teremos o podcast ao vivo e eu estou deixando essa mensagem de Feliz Natal e agradecimento a vocês e que Papai do Céu abençoe o seu ano de 2023, assim como o ano de 2022 foi abençoado. Eu preparei para vocês agora uma edição, os melhores momentos dos nossos podcasts desse ano que passou. Espero que você curta e volte aqui no próximo domingo com vídeo trazendo informações do mercado imobiliário e toda segunda-feira o nosso PavoneCast. Feliz Natal! Agora eu quero fazer uma outra pergunta para você, fugindo dessa parte aí de trabalho, de perrengue e tal. Por que Orlando? Então, a gente veio para Miami e Orlando, não era decidido. Então a gente falou, vamos para Miami, ficamos 15 dias em Miami, vamos ver o que a gente acha tal, e vamos para Orlando e ficamos 15 dias em Orlando e decidimos na hora. A gente foi meio assim, vamos ficar um pouco cada um e decidir na hora lá. Adoramos Miami, pra gente é mais a nossa cara até, porque o Pavone me conhece, a gente é bem agitado, a gente gosta da noite, então Miami é mais a nossa cara. Mas para criança, né, para o filho na época, Orlando era muito melhor. Qualidade de vida, escola, tal. Então a gente escolheu Orlando e acabou decidindo ficar em Orlando pelo Pedro, pelo filho, e ficamos. Foi por isso. É a melhor coisa, né? Mas acho que é mais calmo Orlando É mais também, calmo. né? Você gosta de balada tal, assim. O exato. Paulão é conhecido também como prefeito de downtown. Você quer conhecer as baladas de downtown, o Paulão ele é teu mestre de cerimônias para te levar lá, né? Mas Miami é mais agitado, né? Você vê mais gente na rua, né? Orlando é mais calmo. Então, isso a gente assustou também quando chegou aqui. Você não vê ninguém andando, né? É Todo tudo mundo de carro. carro, não tem transporte público. Então, as pessoas não entendem isso. Fala, cara, não tem ônibus, não tem ninguém na rua, não tem ninguém no ponto. Então, isso deu um baque. A gente é de São Paulo, Morumbi, tá na Vila Madalena, tá ali, você sabe. Lá não para, né? É 24 horas, né? Não para. São Paulo é 24 horas. E aqui, 2 horas da manhã, Não. tá Não, todo mundo a dormindo já. gente sofreu muito aqui, que aqui ia jantar 10 horas, 10h30, que é o horário nosso de São Paulo. Tudo fechado. Fechado. Quando tinha McDonald's, que é 24 horas, fala, meu Deus, ferrou. Tô morando aonde? Aonde? Araçoiaba da Serra, né? Não Você tem não- nada, cara. Sair pra jantar às 7 da noite, já era, né? Não, sabe o que você me lembrou agora? Eu lembro uma vez eu fui viajar pra. Acho que foi Serra Negra, cara. E aí a gente chegou também, tipo, 2 horas da manhã, e o hotel que a gente tinha reservado era uma porcaria e tal, né? Aí eu falei, não vou ficar nesse hotel, vamos dormir na praça, amanhã a gente resolve, né? E vamos dormir no carro e tal, e tranquilo. Aí tinha aqueles quiosques que fica naqueles carrinhos de hambúrguer, Aham. que ficam às 4 horas da manhã, tá aberto, né? Aqui não tem esse negócio, né? Aí a gente encostou lá, cervejinha, hambúrguer, até 6 horas da manhã, depois Resolveu. arrumamos um hotel. Aqui tá ferrado. Não, aqui acaba, só Vai nem, dormir no hotel. nem McDonald's, né? Não tem nada, nada. Só o McDonald's ainda vai, mas o resto, acabou. E falando de balada lá de downtown, fala o nome daquele bar que eu adoro lá, como é que é o nome? O Turkey Race. Turkey Race. Turkey Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Primeira vez que eu fui pra downtown, liguei pra esse cara, era 10h30 da noite. Falei, Paulinho, vamos pra downtown, cara? Porque ele sempre tinha falado, tal, não sei o que lá, quero conhecer lá como é que é. E ele foi e me levou nesse bar. Então esse bar é o mais antigo, É o né? mais antigo. 1980. É o mais antigo, bem antigo. Ele fica no porão do desce, tipo prédio, de filme, né? Ele desce, né? tetinho baixo, É. aquele barzão americano feio, Luzinha de Natal. linha de aquela- Natal, máquina de fliperama. O pessoal fumava na época lá dentro. Não, ainda fuma, ainda fuma. Da última vez, fumando charuto Ainda lá fuma, dentro. E aí tocando um baita num heavy metal maravilhoso. Não, ó, pra mim, um dos melhores bares que tem ali em Orlando é esse daí, desses antigos. É. Pena que eu não tenho mais a mesma paciência que você tem, viu, Paulão? Se quiser, só me ligar. Quem quiser ir pra downtown. E aí é que vem a pergunta. Aí você me largou daqui de Orlando
E por que Miami e não Orlando, rapaz? Não é Miami, cara. Boca Raton. Não, pra mim, meu amigo, passou de 30 milhas daqui de Orlando pra sul é Miami. É tudo Miami, tá? É Pra mim igual é pra gente de lá, passou 30 milhas pra cima é interior, né? Tá vendo? Já tá falando mal de Orlando já. Ó, aí, falando mal de Orlando. Não, mas isso tem uma rixa aqui entre os brasileiros de Miami e Orlando, né? E eu recebo muito essa pergunta, né? Poxa, Pavone, eu queria mudar para Miami, para Orlando, qual a diferença? Eu, claro, sempre puxo a brasa pro meu churrasco aqui, dando as características de Orlando. Mas eu queria escutar de você, que acabou optando por Miami, ou melhor, por Boca Raton, desculpa, desmerecer a sua cidade, ou Deerfield Beach. Não. Como é que fala? Delray Beach, lá onde mora o Julião. É tudo Miami aquilo ali. Uma grande Miami, vamos dizer assim. Porque É. são cidades muito coladinhas, então é uma grande Miami. Eu acho bonito, acho legal. Não gosto do mar de lá, prefiro o mar do lado de cá. Acho bacana. Depois nós vamos falar também de barco. O Vitor tem um esqueminha de barco lá que ele nunca me contou. Hoje ele vai contar pra gente como é que funciona. Primeira mão. Primeira mão. Um negócio bom demais. E agora por que então? Me conta. Por que Boca Raton? Cara, basicamente pelo mesmo motivo quando eu vim em 2014. Tinha um amigão meu que morava em Boca. Pra dizer a verdade, quando a gente foi embora de 2014, ele tinha acabado de chegar de Hong Kong. Ele morava em Hong Kong, ele é lá da minha cidade, meu amigo há 25 anos. Ele morava em Hong Kong e tinha acabado de mudar para Boca. Ele já tinha uns amigos em Boca também, mudou para Boca. Quer dizer, quando eu voltei, eu já tinha tido a experiência de Orlando, a gente não tinha se adaptado muito, Thaís não gostou muito, a gente é cidade de praia, então tinha essa questão da praia também, fazia certa diferença para nós. E aí eu tinha esse irmão meu que morava em Boca. Aí ele falou, pô, vem pra Boca, a gente tá perto de Miami e tal, você tá perto de Orlando também, não é nada tão complicado. Eu falei, beleza, então vamos experimentar Boca. E aí viemos pra Boca. E em 2016, 10 de junho de 16, a gente desembarcou em Boca Raton. Poxa, eu pensei que você fosse falar que Boca Raton, que Miami tem lá, o restaurante é melhor, tem uma vida noturna melhor. O porquê, né? Eu só falei por enquanto por que eu vim pra Boca, por causa do meu amigo. Não, eu não vim por causa disso. Isso é um fato. A praia, ok, pode ter ajudado. Então, quer dizer, pelo fato de praia, isso é um dos determinantes. A Thaís gosta muito de praia. Então, assim, eu gosto também, ela gosta mais do que eu, mas isso é um fator que pesou. E pesou a experiência que a gente não sentiu tão boa no primeiro momento em Orlando. Tá, talvez assim, por Orlando ser mais interiorzão, mais calmo. Pode ser, a gente tava, como eu falei... Eu tenho essa impressão, né? A gente tinha muitos amigos no Brasil. E quando a gente veio pra cá, a gente ficou praticamente sozinho. Aí a gente, pô, mas será que é sempre assim? Porque você não sabe, né? Você não conhece. Então você fala assim, pô, será que é sempre assim? Querendo ou não, Orlando em 2014 é muito diferente de Orlando em 2022. Exatamente, isso é fato. Faz uma diferença grande. Tinha muito brasileiro? Já tinha. Eu falo brasileiro assim, porque pra gente, a gente tá sempre muito junto de brasileiro. A gente gosta muito da convivência com o brasileiro, entendeu? A gente faz muito negócio com o brasileiro também, a gente faz todo tipo. Mas, então assim, não foi só pró lá. Tinha a questão dessa primeira experiência de Orlando, de que não tinha sido tão boa assim como a gente esperava mais, entendeu? E falamos, vamos para Boca, então a nova experiência, vamos tentar por lá. E lá o negócio foi se encaixando. Primeiro ano difícil, como padrão, mas a gente já conhecia um pouquinho, aí já tinha esse nosso amigo, e o negócio foi desenvolvendo, até que o meu estalo foi no primeiro ano, 10 meses assim que a gente estava, foi quando eu voltei com o negócio de câmbio. Os primeiros 10 meses na volta, eu não trabalhei com câmbio. Ah, é? Ficou de férias sabáticas aqui. Exato. Fiquei esperando para ver o que poderia acontecer e tal, até que a gente... Aí foi, na verdade, nesse ponto que foi, acho que logo depois, nesse meio tempo, veio a sua transição para corretor. Isso. E eu comecei em 2015. Então, eu tinha vindo em 14, você de dealer virou corretor. Eu falei, ok. Via você no Instagram e tal, lá. Pum, criei o link. Falei, pô, o Pavone é corretor, é um cara que eu conheço, e eu tenho a operação de câmbio funcionando no Brasil, posso fazer ela, prospectar ela aqui para continuar operando, fazendo pela nossa operação do Brasil. Exato. E foi o que aconteceu. A primeira pessoa que eu liguei quando eu... Não sei se eu já te falei isso. Não. A primeira pessoa que eu liguei quando eu ia iniciar a minha operação, porque eu precisava ter um primeiro parceiro. E eu só conhecia você aqui. Eu estava recém-chegado, mas estava lá embaixo, conhecia muito pouca gente, ainda, né? Iniciando aquele mesmo processo. E aí liguei para você. Falei, pô, lembra de mim? Comprei um carro com você em Orlando, primo da Marina e tal. Pô, lembro, claro.
Falei, cara, tô iniciando minha operação de prospecção aqui de câmbio nos Estados Unidos. Vamos conversar, vamos fazer uma parceria e tal. Você prontamente falou, claro, vem aqui, um dia que você estiver em Orlando e tal, eu vim para cá. Eu E lembro, daí para frente. tava na outra imobiliária, me lembro quando você veio apresentar a Câmbio Hoje para mim. Não era Câmbio Hoje na época, já era Câmbio Hoje, Não, não. como a gente começou como Exchange Transfer. Exchange Transfer, eu lembro, que aí depois vocês juntaram lá e Exato. viraram o Câmbio Hoje, né? Que aí juntou com entrega de papel que vocês têm lá no Brasil, tal, com site. Não, eu lembro disso daí mesmo, é verdade, cara. Você veio fazer contato comigo e eu falei, puta, que legal. Arrumei alguém diferente do mercado, porque eu já estava saturado daquele pessoal que estava trabalhando aqui, todo mundo enrolado, Sim. né? E foi bem. Por que Estados Unidos? É verdade, Estados Unidos, né? Era um sonho antigo já, né, Pavone? Mas para você, às vezes, tomar atitude, às vezes nós somos um pouco. Deixamos rolar a coisa. E acho que é um conselho que eu dou para todo mundo aí. Pensa um pouco, mas toma atitude. Né? Eu acho que, independente da situação, tanto que está Estados Unidos ou Brasil, se você quer migrar para cá, eu acho que Dá o primeiro passo, o né? momento é agora. Qual é o momento? Agora. Se você pensou isso, se você viabilizou essa possibilidade, tem que vir agora. E realmente eu estava um pouco cansado do Brasil, né, das coisas, né, tendo empresa lá, mas você via que as coisas estavam meio patinando e etc e tal. Foi esse o ponto principal. Eu falei, eu quero tentar algo diferente, né? Tinha formação e tudo mais para isso, olhar. E vocês vinham de uma empresa de longa data, sim, né? 32 anos em empresa juntamente com meu pai, e com meu irmão. Então a gente tocava a empresa, estava bem. Mas sabe que faltava aquele algo mais, assim, né? E como eu estava com 45 anos, eu falei, é agora ou nunca. Não dá mais para esperar. É muito tempo. Daí acabamos vindo para cá. Eu vim antes, né? Minha esposa ficou no Brasil. Daí eu falei, fiquei um mês, daí que eu te conheci. Conhecemos amigos em comuns que, de certa forma, nos linkou para trazermos para cá. Eu vim e vamos embora. E estou aqui até hoje. E o engraçado é que nessa época, nós estamos falando, acho que do ano de 2013. 2013, 14, isso. 2013 e 14, porque eu lembro que era um dos meus primeiros anos morando aqui. Ainda morava no Paradise, então foi realmente o meu primeiro ano, né? E eu nem pensava em ter licença de corretor naquela época. É verdade. Eu já mexia, fazia uns negócios com imóvel, tal, não sei o que lá, mas eu nem imaginava que eu ia me tornar corretor. Verdade mesmo, verdade mesmo. Para você ver como os Estados Unidos às vezes muda as pessoas, né? Muda completamente, né? Eu acho que aqui realmente é um aprendizado desse de vida, né? Você começar a startar alguns negócios diferentes. Eu acho que os Estados Unidos, sinceramente, não tem lugar melhor no mundo que você possa realmente fazer isso. Né? Isso a gente pode conversar. Terra da oportunidade. Queira ou não queira, é a oportunidade. Então, para você, às vezes, que está na dúvida, está olhando esses podcasts, acompanha o Pavone, venha, teste. Né? Eu acho que se você não fizer isso, você nunca vai saber. E tem que vir com aquela estrutura, né? Que igual você fez, igual você acabou de comentar, né? Você veio, você conheceu, como que eu faço, como é que eu vou ver com imigração, aonde eu vou morar, qual bairro que eu vou morar, né? Tudo bem que você tem uma curva de aprendizagem que você fala, eu normalmente falo para o meu cliente que são 2 anos a 3 anos até você entender. Claro, entender a fazer uma transfusão de sangue, né? Não tirar o sangue brasileiro, não é nesse ponto, mas de entender como a cultura funciona. É diferente. Muitas coisas são diferentes, né? Pagar uma conta com cheque pelo correio, por exemplo. Exato. Que absurdo, né? Você chega no banco aqui, mas você posso pagar as contas? Eu lembro, posso pagar as contas aqui? Eu falei, não, aqui você não vai pagar conta nenhuma. Eu falei, mas da onde que recebe? Não, você pode pagar no Walmart, você pode mandar o cheque para a empresa, você pode fazer tal coisa. Realmente, falou a coisa séria. Fazer essa transfusão aí, porque muita gente às vezes chega e recebe esse baque e fala, não é isso que eu quero, eu vou voltar. Mas é a cultura. Ou fica reclamando, né? E a cultura deles é essa e tem dado certo. Né? Durante anos, né, que os Estados Unidos dá certo nesse método. Algumas coisas a gente até não vai concordar, vai achar que está errado, porque temos o nosso jeito, o bom jeito brasileiro. Não é ruim. Mas os caras têm sucesso no que fazem. Então você tem que aprender algumas regras que no Brasil não são tão regradas, você tem que aprender. Cara, começou antes. Eu tinha tentado 2 outros canais no Brasil. Eu fiz um canal chamado Papai Barbudo, que era a minha fase com o Enzo. Eu sempre trabalhei em home office, né? Isso sempre foi uma característica muito forte. Então eu ficava parte do meu tempo com o Enzo. Depois minha sogra vinha, pegava o Enzo e tal. E eu falei, eu quero começar a retratar isso, mostrar um pouco disso na internet, como é que é essa experiência. Mas o Papai Barbudo não virou
porque eu acho que aquilo que eu queria comunicar, aquilo que eu queria levar, talvez eu não tenha achado o nicho certo. Sei lá, talvez não era o momento. E foi uma época também que estava começando esse negócio. Primórdios da internet num aspecto do que a gente tem hoje, assim, outro momento. Mas foi muito bom, porque me trouxe uma bagagem muito boa sobre posicionamento digital, captura, produção, desenvolvimento, uma série de coisas que eu já sempre trabalhei com comunicação, mas esse foco nas mídias sociais foi desenvolvendo dentro desses programas, desses projetos. Venho para os Estados Unidos. Chega nos Estados Unidos, falo, bom, vou tentar fazer também um dia a dia do que a gente passa. Nessa época, nós tínhamos muito menos canais do que nós temos hoje. Hoje a gente tem muito mais canais e eu acho isso legal. Era muito mais difícil produzir conteúdo porque os equipamentos eram extremamente caros ou de baixíssima qualidade. E você tinha muito menos conteúdo didático mesmo, assim. Hoje, como fazer? Né? Total. Hoje a gente estava aqui para entrar no ao vivo e a gente estava tentando ver um plugin, assim, com 2, 3 cliques, tinha 300 vídeos sobre. Sei lá, 5, 6 anos atrás, eu acho que tinha muito menos conteúdo disponível na internet nesse fluxo. E também eu venho da internet de um momento, Pavone, que eu acho que cara, muito anarquista nas devidas proporções. Hoje a gente percebe que a internet ela tá muito bem trabalhada, tudo muito bonito, tudo muito perfeito. Eu acho que há 4, 5 anos atrás você tinha uma coisa do tipo, eu não tenho espaço para falar sobre isso, então vou falar conforme o que eu acho, o que eu penso, um formato mais autoral. Então o 78 nasce para trazer esse formato autoral do tipo, pô, todo mundo tá falando que a América você tem conforto, você tem um monte de coisa. E eu tô aqui penando com o PT Cruiser, tipo assim, não tá batendo. Juntando as moedas para conseguir pagar as contas, porque, queira ou não, vocês vieram num intercâmbio cultural, né? Total. E aí, você continuou com empresa lá, todo mundo trabalhando lá, e essa indo pra escola, tá vivendo com a grana de lá, né? E isso é um trabalho difícil, né, cara? Cara, eu vou te dizer que isso compõe os 78 centavos, porque assim, eternamente você tem a cabeça de conversão, eternamente você tá nesse cálculo, então precisa economizar. Mas foi bom, porque todo esse cenário também me ensinou a ser mais minimalista em alguns momentos. Então, assim, coisas que às vezes no Brasil eu falava, não, isso aqui não precisa, isso aqui não sei o quê. Essa mudança fez você pensar, me fez pensar, fez nossa família pensar muito mais do tipo, realmente eu preciso dessa garrafa neste momento, nesse formato? Não pode ser a água da geladeira no lugar, né? Exato. Então, qual realmente são os valores das coisas? Claro, hoje, graças a Deus, a gente está muito mais confortável. Passamos a fase do PT Cruiser, passamos a fase do vizinho batendo embaixo, passamos todas essas fases. Mas eu acho que 78 centavos faz total conexão com Vida na América. Mas, meu amigo, vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu como sou teu amigo, a gente já conversou várias vezes de muitos assuntos, mas eu lembro que você veio há 3 anos atrás aqui para trabalhar. Me conta como é que foi essa história. Você recebeu uma oferta e aí desenrola essa história aí. O que aconteceu, meu amigo? Como que o Guilherme foi parar na O América? que você veio fazer aqui nos Estados Unidos? Por que você chegou aqui, meu amigo? Pavone, diferente do que eu costumo ver de outras pessoas, e elas estão certas, eu que estou errado, eu não fiz isso com muito planejamento. Foi um processo que durou aí 6 meses, digamos assim. Uau, rápido mesmo. Entre tomar a decisão. Numa cronologia, o Guilherme, de 6 meses antes de chegar aqui, não esperava, ou não sonhava, ou não projetava estar nos Estados Unidos. Foi uma coisa que foi acontecendo. Eu trabalhei muito tempo como projetista, como designer, depois estive em gestão, treinando, liderando equipes bastante tempo. Tomei a decisão de empreender no Brasil. Teve loja lá também. Teve loja lá no bairro Ingleses, no norte de Florianópolis. Minha mãe morava lá. Verdade, ela tava morando lá. Agora ela voltou para São Caetano, mas ela tava morando lá. Ficou uns 2 aninhos lá. Então, essa experiência foi uma experiência... Eu digo que eu passei nesses 21 anos aí pelo degrau, né? De
funcionário, de gestor, enquanto você tem uma visão macro, mas não é uma visão total, e depois como dono a pegada é diferente. O buraco é mais embaixo, né? Exato. O meu sócio, na época, a gente estava no dilema de ou botava mais capital e ia para outro ponto. A gente teve uma decisão estratégica lá de local para ter a loja não muito feliz. E aí, ou a gente encerrava, como a gente encerrou, honrando tudo, né, finalizando todos os processos. E eu me recoloquei no mercado de trabalho naquele momento. O Brasil é difícil de empreender, né? É difícil, é bem difícil. E a gente pegou também, né, uma época meio, né, impeachment, aquele declínio econômico do país ali. Por volta, isso foi 2019. Então a gente decidiu encerrar. O Fábio, mandar um abraço para ele. Fábio Mengarda, está em Caxias, hoje trabalha com engenharia solar, grande amigo meu. Ele encerramos e eu me coloquei no mercado de trabalho. E eu não fazia isso, Pavone, aproximadamente aí mais de uma década. Meus projetos profissionais sempre foram longos. Inclusive, eu gosto de falar isso porque eu liderei muita gente jovem dessas gerações mais, né, enfim, os adolescentes, e eu vejo cada vez mais esse imediatismo em relação a subir. Não tem paciência. Não tem paciência. Quantos anos você tá, meu amigo? Eu tô com 39 anos. 39 anos, aí já tem uma boa carga. Tem uma estradinha aqui. Ainda bem que você não é igual eu, que já rodou sem óleo, né? Já dá um cilindro falhando. Você tá bem, você tá bem. Mas você trocou aí toda a lataria. Aí. Eu fiz uma retífica, né? Fiz uma retífica, estamos aí cuidando aí, mas mas você tá bem. Você tá bem. Então, no momento que eu me coloquei no mercado, tinha uma colega que trabalhou comigo 2 vezes, estava aqui nos Estados Unidos, entre outras propostas. Ela disse, eu acho que a gente precisa, a empresa, as pessoas com que eu estou trabalhando aqui precisam de alguém com o teu perfil. Comecei as tratativas, conversas e aceitei, né? E aí fui como o gaúcho gosta de falar, vim de mala e cuia. Eu, minha esposa E você já conhecia Orlando? Não conhecia. Não conhecia, quer dizer, pisou aqui já para conhecer e ficar. E ficar, que legal, cara. Estudei um pouco, evidentemente, né, para saber o que esperava, mas eu vi mais do que uma mudança profissional, um aprendizado. Eu aprendi bastante aqui dentro desse meu segmento. Eu acho que eu tive um salto profissional muito grande nesse sentido. É uma escola de vida. Aqui. Escola de vida, em vários aspectos. Vanessa, me conta uma coisa, Vanessa. Quanto tempo de profissão como doutora, nutricionista e todo esse monte de coisa que a gente falou que você é aqui, esquecemos alguns títulos provavelmente. São 15 anos. 15 anos trabalhando com emagrecimento, foco no emagrecimento, que é a área assim, que eu amo. Né, transformar a vida das pessoas, porque as pessoas vêm para mim para o emagrecimento, mas eu vejo muito além do que o emagrecimento, eu vejo ganhar vida. Né? Então, assim, são 15 anos dedicados, estudando diariamente sobre isso. Não, e é uma matéria que é impressionante, né? Eu lembro eu fazendo o tratamento lá com você, não foi a dieta só, o exercício, é o conjunto de tudo, mas eu lembro dos nossos papos ali, de você mudar o meu relacionamento com a comida. É isso. Foi o ponto principal. Hoje eu não tenho mais aquele amor, aquela paixão pela comida. Eu como porque eu preciso comer. Claro que a gente come aquilo que a gente gosta, claro, né? E tem que ser. Mas da maneira correta, né? Mas sabe, Pavone, eu me formei gordinha, né? Eu tive problema com peso, sempre oscilei muito na minha adolescência, sofri muito bullying com relação ao peso. Ela é bonitinha, mas é gordinha, né? E aí o bonitinha passava. Eu esquecia e o meu foco era que eu era gordinha. Então eu me formei gordinha. Eu fui nutricionista, estudava, era uma das melhores alunas de sala, mas gordinha. E eu disse, não, então não é só sobre dieta, né? Não estou diminuindo as dietas, né? Eu sou nutricionista, sou fã de dieta. Né? Mas para um processo de emagrecimento é muito além da dieta, muito além. E foi aí que eu fui para mestrado, doutorado, todo dentro da área de educação em saúde. Né? Então trabalhei muito, eu fui professora universitária, então tenho essa relação de educação também. E aí eu fui fazer as minhas especializações, que realmente não estão aí todas as especializações, eu coloquei só a formação principal, que é de terapeuta comportamental,
que faz a gente entender a nossa relação com a comida. Da mesma forma que a gente precisa se relacionar bem com o nosso marido, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos amigos, a gente precisa se relacionar com as pessoas, a gente também precisa aprender a se relacionar com a comida. E é o principal, né? E Porque olha o dano que ela pode trazer pra gente se a gente não tiver uma boa relação com ela, né? Não só a comida, né? Como a vida saudável como um todo, né? Porque não é só a comida em si. É todo um contexto de vida saudável. E, na verdade, você precisa se relacionar com você. Quando você se ama, você quer viver mais, você quer ter uma qualidade de vida melhor, você precisa cuidar disso. Mas eu me amava gordinho, falei pra você, eu tô feliz da vida do jeito que eu tô, Vanessa. Vai dar uma... Aí ela foi me mostrando aí, mamãe, mas tá eu bom. tenho certeza que a esposa tá mais feliz agora. Ai, Maria, essa tá um orgulho, viu? Vou te falar uma coisa, viu? E ela é meu filho, porque acabou todo mundo entrando na dança, né? Guilherme tá indo pra academia agora também, emagreceu, cresceu, tá com a outra disposição. Olha aí, que maravilha. E ainda fica tirando sarro de mim que eu não sei fazer exercício. Quando eu posto na internet, fica me corrigindo ainda, sem vergonha. Olha que maravilha, viu? Ganhou a família inteira. Mesma semana que eu recebi a cartinha da faculdade falando que eu fui aprovada para entrar, eu recebi uma cartinha também falando que eu estava grávida. Olha que beleza. Confusão completa, então. Aí meu marido, você não vai fazer isso. Eu falei, é lógico que eu vou. Coitado, que legal, parabéns, viu? Que legal, que força de vontade, hein? Mas não tem por que não, né? É tudo de maneira de como você vê as coisas. Por que a gravidez me impediria de estudar? Não impede. Não impede. Realmente não impede. Eu acho que está tudo na sua cabeça e o quanto você quer colocar de trabalho e energia sobre o que você realmente quer. Se você quer o suficiente para poder passar por vários obstáculos, claro, é muito mais difícil. Eu já tinha uma filha que estava com 5 anos. Uhum. Eu tinha um business que era relativamente novo, né? Que não dava para eu deixar de trabalhar nesse business para ir somente estudar. Exato. Então, eu tinha que dar conta da de 5 anos, eu tinha que trabalhar no business full time e tinha que estudar. E ainda cuidar da casa, marido e grávida. Beleza. E aí depois dizem que é tranquilo, mulherada é sossegado, tá bom, viu? Parabéns mesmo. Obrigada. E aí foi para a faculdade de nurse. Sim. Então deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que muita gente deve ter dúvida. É college ou é university? Ou tem nos dois? Tem os dois. Tá. Tem os dois. Eu escolhi fazer a opção mais que fez mais sentido financeiramente para mim. Até porque eu não estava numa situação de ir direto para a university. Porque os créditos, aqui é um pouquinho diferente no Brasil. Você paga as aulas por crédito, né? Às vezes, uma classe são 3 créditos. Por exemplo, no college, o crédito é 300 e poucos dólares. Ainda mais se é o local, né? Onde você é residente, né? Exatamente. Aí o crédito numa university pode ser 700, 800, e também levanta teu GPA para poder você qualificar para uma universidade melhor, né? Também tem isso. Tem isso também. Então, eu entrei no college, eu entrei no Valencia College. E por eu ser residente, por eu já ter o green card, então eu paguei, acho que $100 por crédito. Muito, muito bom. Fiz os 2 anos. E é um bom college. E é um bom college. Exatamente. É o que eu falo para quem me pergunta de enfermagem. Eu falei assim, olha, o Valência, ele vai fazer sua vida um inferno, mas ele vai te preparar. Todo mundo que eu conheço que estudou no Valência saiu de lá falando um inglês muito bom, saiu de lá com uma excelente formação, com diploma muito bem visto em todo lugar. Exatamente. E às vezes eu pergunto isso, né? Coloco essa pergunta para vocês que estudaram aqui, porque como a gente não tem essa visão do que é college no Brasil, né? A gente só tem lá o high school e a universidade. E o pessoal não consegue entender essa diferença, principalmente para quem ele é feito para beneficiar a região onde você mora. Exatamente. Então, se você é de Nova York e vem fazer o college aqui, você vai fazer mais caro, vai pagar mais caro do que um residente na Flórida. 3 vezes mais caro até. Maninho, conta pra mim essa história. 12 anos dos Estados Unidos, cara. Tu morava lá em São João. João Pessoa. João Pessoa. Perdão. O que deu na cabeça de você e da patroa para vir para cá, para os Estados Unidos, bicho? Conta essa história para os nossos queridos telespectadores e ouvintes. Então, meu povo, isso é um sonho de infância, né? Morar em Orlando, Estados Unidos. Em Orlando mesmo? Era Orlando. Legal. Não sabia nem onde ficava, pra falar a verdade. Pouco sabe da minha história. Se eu for contar aqui, eu acho que a gente tem uns 15 dias de podcast. Ixi, então eu vou tentar ser um pouco breve. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de morar em Orlando. Não sabia que tinha Disney em Orlando, né? E tinha esse sonho.
E foi crescendo a ideia na minha cabeça. Um amigo do meu pai veio morar aqui e falava muito bem. Uhum. Eu tinha isso na cabeça e quando foi 2010, eu fui para a Europa, passar um tempo na Europa também passear e disse assim, não, eu preciso conhecer Orlando. Já sabia que era nos Estados Unidos. Uhum. E eu vim em 2010. Em 2011 eu já estava na mala pronta para vir para cá. Ô, louco, rapaz. Quer dizer, rapidinho Foi já rápido, falou. foi rápido. E assim, pô, eu cheguei aqui em 2010 foi quando eu comecei a vir pra cá, mas eu mudei em 2012. E a gente pode falar que isso daqui tudo era mato, né? Tudo mato. Não Tudo tinha, mato. perto do que tem hoje, esses grandes bairros, mesmo a região lá do Metro-Oeste ali. Sim, sim, sim. Lembra que aquilo lá não tinha nada ali no Nada. começo da Kirkman, ali Verdade. naquela parte ali, perto daquela negócio de míssil ali na Aham. Sandy Lake Era. ali. Você tá louco, você andava lá, dava Era medo. deserto, a gente se perdia. Será que é aqui a entrada? Não é. Hoje a gente sabe, né? Tem muitos prédios, muitas coisas. Mas era mato pra tudo quanto é lado, rapaz. Cris, mas e aí, por que Orlando? Me conta. Na verdade, o meu sonho era ir para Argentina. Eu acabei chegando em Orlando. Olha, mas acho que você pegou o avião errado, é? Não é? Só né? Faltou pouco. Então, eu estava numa fase no Brasil que eu estava ansiosa, né, por crescer na minha vida profissional e queria conhecer outros países. Eu já, assim, com 19 anos, eu já tinha minha empresa. Eu sempre trabalho desde os 12 anos. Uhum. Menos. A minha casa, minha mãe, meu pai, todo mundo botava a gente para trabalhar muito cedo. Nós somos uma família de 14. Uau! É isso mesmo, 14. É. Uau! 12 meninas. Só 2 meninos. Nossa, que legal. Todo mundo vivo ainda? Todo mundo. Não, nós somos 11 vivos. Uhum. Então, de uma família muito grande, sempre incentivando, ajudando meu pai na agricultura. E aí, com 16 anos, eu fui para São Paulo e comecei a minha vida profissional. Uhum. Desculpa, em São Paulo. E já muito nova, eu fui trabalhar numa empresa de limpeza, trabalhava vendas. Sempre descobri, sempre entendi que o meu perfil era comunicação, era vendas, era área comercial. E aí, um chefe meu que eu tinha lá, ele era supervisor geral da empresa. Ele me levou para Johnson. E Johnson, multinacional. Aquilo é uma escola, aquilo é né? uma escola. Então, ali É. eu tive muitas oportunidades, né, de trabalhar. Não era aquela Johnson ali em Pinheiros, não, perto da Marginal? Não, porque, na verdade, a Johnson Johnson é em São José dos Campos, né? Certo, correto. Mas eles têm vários escritórios espalhados pelo Brasil todo. E um dos escritórios que nós tínhamos era na Zona Sul, em São Paulo. Uhum. E eu trabalhava numa divisão que era da linha automotiva da Johnson. Tá. Então, eu ia vender lá para os marmanjos produtos de graxa, cera, produtos de limpeza, Ai, que para limpar legal. caminhão, para limpar chão, para limpar piso, fazer demonstração. Porque lá era na puxa mesmo. Não era assim, eu vou te mandar uma amostra e depois eu passo para ver se limpou. Não. A gente ia lá, fazia limpeza, mostrava. Vendedor raiz mesmo. Vendedor raiz. Era a área da Zona Sul, né, de São Paulo. Eu trabalhava em toda Perto da a Ricardo parte, Jafé ali. pegava em toda aquela área, o Interlagos, ali na Borba Gato, Santo Amaro, Itaim Bibi, toda aquela área. Toda aquela região, E eu tinha muito cliente, Então, foi uma época. Também você é quase assim, né? Introvertida, não fala, não é simpática, né? Não, é quase. Que vem de dentro da gente, assim, muito intensa. Ó, eu vou falar para vocês que estão assistindo a gente, tá? A última vez que eu e ela fomos fazer uma entrevista juntos do programa da Renata Faria, programa de 40 Miranda. da Renata Miranda, que já teve aqui já. O programa demorou 2h30, viu? Então se prepara hoje. E essa é a ideia, sabe, Pablo? Quando eu criei esse negócio, eu falei assim, bicho, eu quero trazer gente que é influente, que conhece, que migrou, que passou por esse processo, para inspirar essas pessoas que estão no Brasil, que dá para vir e tem a maneira certa e tem que tomar cuidado. Porque eu lembro, quando migrei há 10 anos atrás, a gente não tinha o YouTube como referência para poder ver, poucos canais, né? E a gente tinha que vir para cá e conversar com as pessoas e as informações eram desencontradas, tal. Mas pelo menos você sentava com um advogado, você sentava com um empresário. E hoje a gente vê 238.414 influencers digitais, né?
O cara mudou ontem, né? E Não no é? outro dia já criou um canal do YouTube ensinando como viver nos Estados Unidos. Como viver nos Estados Unidos, como matricular filho na Como escola, tirar driver's license e tudo isso daí. Então, a ideia, meu amigo, é o seguinte, a gente trazer conteúdo sério para o pessoal que é sério, que realmente quer mudar de vida. E a gente trazer, falando assim, olha, dá para fazer, toma esse cuidado, a vida funciona assim, a coisa funciona assim. Pablo, por favor, eu queria que você se apresentasse, eu já dei o seu currículo aqui, se eu esqueci de alguma coisa, você me perdoa. Rapaz, eu tava brincando que o currículo é grande. Não, na verdade eu sou um camarada que nasceu em Brasília. Em 1980, fiz 42 anos, agora é dia 25 de julho. Caramba, a vida judiou de você. Judiou, eu rodei murcho, não tinha... Rodou sem óleo. Rodou sem óleo. 42 anos e vim para os Estados Unidos vai fazer 17 anos que eu tô vivendo Já aqui. tudo isso, já? Já tudo isso, um tempão. No Brasil era um cara que tinha gráfica, trabalhava com gráfica, cheguei a construir também, mas nunca imaginei que ia trabalhar no ramo que trabalho hoje. Cheguei aqui, montei uma gráfica aqui também, né? Foi o que me deu documentação através do L1. Uhum. Eu era, na verdade, o L2. E foi uma experiência bacana, porque a gráfica de fato existiu, né? Não foi aquele visto, o visto fake, o visto Disney, não, né? Mas a gráfica existiu. Tive a gráfica por 8 anos e meio, cara. E foi quando eu fiz academia de polícia, porque queria ser policial aqui. Aí fui. Essa eu não estava sabendo. Cara, É mesmo, rapaz? Academia de polícia. Aqui em Orlândia mesmo? Sim, sim. Que legal. Mas não foi? Não, eu fiz direito. Aham. Eu fiz direito criminal, Sim. porque eu queria ser policial. Que legal, Porque cara. ou você tinha que ter uma experiência militar, ou tinha que ter pelo menos 2 anos de college, alguma coisa. Isso para o xerife, para o departamento de xerife. Para a polícia você precisava. É mesmo? E aí eu peguei e falei, caramba, eu vou fazer. Aí eu fiz, não fiz só o college, eu peguei e fiz os 4 anos, que fiz equivalente a 4 anos, que foi o bacharelado em Criminal Law. Criminal Law, quer dizer, você foi lá para o Law School. E aí eu fiz Criminal Law, e aí quando ia virar policial, já tinha feito academia e tudo, comecei a vender imóveis e eu falei, caramba, não vou correr atrás de bandido ainda não, mas para frente eu faço isso. Não fala muito bem da nossa profissão, não. Não, O povo vai querer tirar licença, vai nem mais. Cara, pode até tirar, né? Agora sim, né? Eu acho engraçado, né? Para mim, essa história, vamos lá. Você foi trabalhar no DMV. Uhum. Então, por que você decidiu trabalhar no DMV? Quer ser funcionária pública aqui? Eu achava o máximo. Funcionário público americano? Imagina. Trabalhar que pro governo. respeito. Não, dá um respaldo, não dá? Sem dúvida. É governo do condado, Dá né? pra dar carteirada na Disney? Fala assim, eu sou Sim. funcionário do DMV. Sabia que a gente não, né? Que eu não, mas eles têm descontos em vários. Por ser funcionário Sim, do por ser condado? funcionário, porque é governo, né? É governo do condado, mas é governo. Governo Por ser estadual, governo. né? Governo. Só queria fazer uma aspas e você me corrija se eu estiver errado. Lá no Brasil, a gente tem, quando você trabalha para o governo, você faz concurso, você não pode ser mandado embora, ou pelo menos era assim, eu sei que muita coisa mudou lá. Mas aqui não, aqui você trabalha para o governo, você é um empregado. Se não andar na linha... Demissão, assim, por isso aqui eles te demitem. Te demitem e vai embora. Lá é um local, como você trabalha com computadores do estado e do condado, você tem acesso a informações pessoais. A gente lida com passaporte, certidão de nascimento, Social Security. Nossa, dá Então, pra fazer uma fraude violenta assim. tem muita cuidado. história de fraude. Inclusive lá, quando a gente entra, a gente faz um curso sobre isso, interno mesmo, coisa simples de um dia. Mas é falado, passam vídeos e é falado das tentativas de fraudes que tiveram já aqui na Flórida, que dá cadeia realmente. Sem dúvida, claro. E eles pegam, né? Essa é uma grande diferença que aqui eles pegam, né? Não tem jeito. É questão de tempo. Pode demorar dias, pode demorar meses, pode demorar anos, mas pegam. Mas mesmo com esse risco, você falou, eu quero trabalhar no DMV, você foi lá e E aplicou. na verdade o curso você faz depois que você entra. Aí você fica meio assustado, mas você fala, não, já tô aqui, daí eu vou ficar. É igual, A gente sai meio assustado do curso, mas é igual quando eu tirei minha licença de caça, né? Eu nunca cacei, mas eu tirei minha licença de caça para ter ela. Aí lá você faz o curso e você fica 6 horas estudando de como você vai ser preso se você fizer alguma coisa errada. inclusive é feita lá a licença também. Lá também é feita lá. DMV, o curso não, mas para você tirar a carteirinha
carteirinha, você pode tirar lá. Aí eu quase desisti. Falei, não vou caçar. Eu já nem sabia se eu ia caçar. Mas agora, sabendo que eu posso ser preso desse jeito, não quero nem saber. Qual foi o produto que você reparou que deu mais diferença? Você chegou a reparar em alguma coisa, Walter? Ai, não especificamente. Eu não sou de comprar muito, eu sou bem comedido, não sei. Eu vou te dar uma experiência. Eu não sou de comparar preço, né? Mas o desodorante que eu uso, em 10 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, eu pago $10. Eu fui comprar outro dia, estava $9,70. Eu notei isso também, que eu comprava esses sprays, assim, era $3,75, sei lá, e tava $5,80 também. Tem uma diferençazinha, né? A gente acaba sentindo isso daí. Mas se a gente pega aquela população que vive com aquele salário curtinho, dentro lá dos $2.000, isso faz uma grande diferença. Faz. Dr. Walter, nós viemos aqui hoje para bater um papo. O senhor já apresentou aí. Falando do escritório, Walter Santos Law, depois tem lá, @Santos Law Firm no Instagram. WalterSantos.com. tem, é verdade. No meu Instagram é @Santos Law Firm. Santos Law Firm e o www.waltersantos.com para o pessoal entrar em contato e fazer uma consulta. Faz consulta online? Faço. Hoje em dia, 70% é online, por preferência até do público. E veja, faz todo sentido. A cidade cresceu bastante, o trânsito aumentou sobremaneira. E, às vezes, a pessoa, para se deslocar... Eu sou pontual, eu sou chato com horários, eu sou muito chato. A pessoa marca às 3 da tarde, quer dizer, ela tem que parar às 2 para sair de onde ela está, para chegar lá a tempo, depois fazer a consulta, 3h30 ela sair, aí o que ela faz? Volta para o trabalho, vai voltar para casa. Então, às vezes, perdeu a tarde inteira. Então, verdade. o vídeo, o telefone, hoje o telefone tem o vídeo também, então é muito conveniente, porque você é objetivo, é direto, e consegue fazer a consulta de onde você estiver. É óbvio, tem circunstâncias ou situações ou casos, algumas coisas que merecem ser conversados pessoalmente. Mas, estatisticamente, hoje, desde que a gente está assim, saindo com a reabertura, né, da pandemia, 70% tem sido online. Tem sido vídeo ou telefone, e 30% em pessoa. Comigo eu vou dizer a mesma coisa. Os atendimentos, principalmente com o pessoal que está no Brasil, adiantou muito, porque a gente consegue ter toda aquela interatividade. Eu coloco o cara dentro do meu sistema de trabalho e a gente consegue discutir, entender como é que funciona o processo. A gente ganha bastante tempo. Genial. E você pode estar em qualquer lugar do mundo. Exatamente. E às vezes é gostoso, porque eu estava viajando, outro dia eu estava de férias, precisei fazer uma reunião. Tava lá na praia, sem problema nenhum. É bom e é ruim. Tem o lado ruim? Nós que somos profissionais muito envolvidos no dia a dia do que a gente faz, é difícil você desligar, você sair daquele dia a dia, por mais que seja necessário, mas é difícil você totalmente se abster de não vou olhar, não vou ver. Eu tive uma ocasião em 2019, foi a primeira vez que eu tirei férias mesmo, assim, que você pode chamar de férias, que eu saí... Não é uma característica nossas aqui, tirar férias, não tem, né? Porque a gente é casado com o trabalho, então acaba consumindo demais. Eu fui fazer aquela escola de whisky que eu te falei. Sim. Você trabalha mesmo, das 8h30 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Então é uma semana, foi essa semana que eu tirei para aprender, para trabalhar, varrendo o centeio lá tudo. Olha que legal isso. Impressionante. Fazendo você põe separando o mosto todo, a filtragem. A fumaça quando você queima para fazer o whisky. É o que você gosta. Isso, lá da ilha. De Islay. Ali perto que eu estava mesmo, cruzando a ilha. Fora da ilha, em Campbelltown, no sul da... Aí, dessa vez, você ficou desconectado. Dessa vez, eu fiz o seguinte. Eu deletei os aplicativos de e-mail. Eu tenho 2 e-mails que eu uso, um para fins pessoais e um para profissional. Eu deletei os 2, eu deletei mídia social, tudo que pudesse ter alguma coisa que eu precisasse ver, eu deletei, atribuí as responsabilidades, foi na semana do Memorial Day, então na segunda era feriado aqui, foi só 4 dias úteis. E falei lá no escritório, se pegar fogo, não me ligue, liga para o bombeiro. Eu não quero saber, eu resolvo quando eu retornar. Exatamente. E tudo bem, no retorno você tem que deixar um dia inteiro só para botar em dia. Tem que deixar a segunda-feira inteira só para se inteirar daí do que aconteceu ou não. Mas valeu, acho que foi uma forma de
de reflexão, de você poder aproveitar e se desligar do... Não, é bom, é bom. Eu aprendi isso, eu aprendi esse negócio de tirar férias, né? Lá no Brasil, assim, eu também nunca pude tirar 30 dias de férias com minhas atividades lá no Brasil. Então, eu sempre tirava uma semaninha, 4 dias aqui, uma semaninha ali, uma semaninha aqui, aí você consegue conciliar, né? Mas o meu filho vira e mexe e fala para mim, assim, pai, você tá de férias, dá para você largar o celular? Eu falo, tá bom, filho, depois a gente conversa sobre isso daí quando você começar a trabalhar.